Visitei meus pais em busca de paz, mas meu tio resolveu me provocar. Você continua solteira? Então, eu levantei meu copo e respondi, antes sozinha que ser escravizada. A esposa dele fingiu indiferença, minha mãe gelou, pois eu não aguento nada calada. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Cheguei à rodoviária de Belo Horizonte com a mala pesando na mão direita e um nó na garganta. Eu havia prometido jamais retornar à casa dos meus pais após tantas humilhações, mas ali estava eu, aguardando um ônibus rumo ao bairro de origem. Durante a infância, aquele lugar fora meu abrigo, porém, com o tempo, transformou-se em fonte de tormento. A ideia de um almoço em família soava duvidosa, mas minha mãe insistira numa suposta reconciliação. No fundo, eu pressentia que nada mudaria. Assim que desembarquei no terminal do bairro, peguei um táxi improvisado, pois não havia linha direta naquele horário. Enquanto o motorista cortava ruas esburacadas e casas geminadas, observei fachadas desgastadas e muros pichados, sentindo uma nostalgia incômoda. Por um instante, lembrei-me de correrias infantis, brincadeiras no quintal, risos e broncas. Só que toda aquela leveza evaporara. Agora, eu era filha tida como ingrata, rebelde na visão de meus parentes, e a solteira que não acertou na vida. O motorista parou diante do portão de ferro quase caindo aos pedaços. Paguei a corrida, puxei minha mala e inspirei fundo. A casa amarela de muro baixo continuava igual, com janelas manchadas pela poluição e um ar de eterno abandono. Quando toquei a campainha, ouvi passos apressados. Minha mãe abriu a porta, exibindo um sorriso forçado. Você demorou. Pensei que fosse chegar mais cedo, disse, sem me abraçar. O ônibus atrasou um pouco, respondi, sem entusiasmo. A troca de olhares deixou claro que seria um dia longo, repleto de atritos contidos. Entrei na sala e quase tropecei nos sapatos do meu pai, Walter, largados junto ao sofá. Ele estava diante da televisão ligada em volume baixo, mas não olhou para mim. Limitou-se a erguer a mão num cumprimento seco. Minha mãe, Odete, pediu que eu seguisse ao quarto para largar minhas coisas. Notei que tudo permanecia no mesmo lugar de sempre, móveis gastos, pintura descascada e fotos antigas penduradas na parede. Minha própria foto de formatura no ensino médio ainda aparecia torta, num porta-retrato quebrado. Suspirei ao perceber como eu mal fazia parte daquele espaço. Deixei a mala no canto e retornei à cozinha, onde minha mãe tentava dar um ar de normalidade arrumando a mesa. Preparei frango assado, maionese, arroz, feijão. Seu tio Milton confirmou presença, e parece que Dora vem também, disse ela, como quem muda de assunto. Minha mãe nunca fora uma mulher de muita iniciativa. Casou-se jovem, acomodou-se às vontades do meu pai e vivia medindo cada palavra para não o provocar. Mesmo com o clima pesado, percebi que ela ainda tentava manter uma aparência de família unida. Eu imaginei que eles viessem, comentei. E seu primo Fabrício? Vem? Pelo que soube, vem sim. Não vejo a hora de todo mundo chegar logo. Assim acabou dizendo, mas seu semblante traía preocupação. Não era surpresa, a família inteira vivia em tensão constante. Milton, meu tio materno, sempre fora uma figura opressora, cheio de alfinetadas e olhares reprovadores. Dora, a esposa dele, demonstrava sorrisos falsos e arrogantes. Já Fabrício oscilava entre lealdade aos pais e incômodo com a toxicidade deles. Esperar que esse almoço de reconciliação afluísse bem beirava a ingenuidade. Ainda assim, segui o protocolo. Pouco tempo depois, ouvi vozes masculinas do lado de fora. Fui até a porta e vi tio Milton, gorducho, calvo e vestido de bermuda xadrez, soltando seu riso característico. Ao lado dele estava Fabrício, ombros tensos, segurando um bolo embrulhado em plástico. Assim que me viu, meu tio abriu um sorriso enviesado. Olha só, a artista da família voltou. Ainda solteira, imagino, declarou, zombeteiro. Contive a vontade de revirar os olhos. Boa tarde para você também, tio. Fabrício balançou a cabeça em sinal de cumprimento e seguiu até a cozinha, onde minha mãe o recebeu com um abraço contido.
Logo atrás surgiu Dora, de salto alto e óculos escuros, mesmo no interior da casa. Ela tirou os óculos e me lançou um olhar enigmático. Faz tempo que não te vejo, disse num tom que tentava soar amistoso, mas falhava. Estive ocupada trabalhando em eventos culturais, respondi, sem me estender muito. Quando a porta se fechou, todos fomos para a cozinha, onde a mesa já estava posta. Meu pai continuava na sala, fingindo interesse em uma reportagem esportiva no noticiário. Sem cerimônia, tio Milton puxou a cadeira e sentou-se, largando os braços na mesa. Cadê o Walter? Sempre preguiçoso, esse meu cunhado, comentou. Ele já vem, respondeu minha mãe, forçando um sorriso. Vamos nos servir antes que a comida esfrie. Sentamos em roda e começamos a nos servir de arroz, feijão, frango e farofa. O clima era de um silêncio tenso, cada um medindo as palavras. Eu aguardava o momento em que viriam as provocações diretas. Era sempre assim, começava com comentários amenos, e logo descambava para perguntas invasivas, críticas ou insinuações maldosas. O primeiro a quebrar o gelo foi meu pai, que largou o prato na mesa e me olhou de soslaio. Então, ouvi dizer que você está produzindo uns shows de música alternativa. Isso dá dinheiro? Senti o sangue ferver, mas mantive a voz serena. Dá o suficiente para me sustentar e pagar as contas. Ele balançou a cabeça em descrença. Para mim, isso aí é fase. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que arranjar um emprego de verdade. Antes que eu pudesse retrucar, tio Milton soltou uma risada. Pelo menos ela não tá dando calote por aí, não é mesmo? Dessa vez, Dora lançou-lhe um olhar atravessado, mas se calou. Apontei meus olhos para ele. O que quer dizer com isso, tio? Ele deu de ombros, tentando disfarçar. Nada, não. Só tô comentando. Silêncio breve. Minha mãe forçou um sorriso. Alguém quer mais salada? Ninguém se prontificou. Fabrício, tentando amenizar, comentou: Prima, vi uma matéria sobre um festival cultural em BH. Você tá envolvida? Tô sim, respondi, tentando me animar com o assunto. Deve acontecer no próximo mês, com artistas locais e... Fui interrompida por Dora, que mexeu no celular e suspirou alto. Desculpa cortar, mas recebi uma mensagem estranha. Parece que estão comentando algo sobre dívidas. Milton, você me deve uma explicação. Ele encarou a esposa com irritação. Para de gracinha, Dora, depois conversamos. Nesse instante, meu pai pigarreou, lançando um olhar irônico. Acho que as fofocas do bairro não param. Quem diria, hein, Milton? A tensão cresceu. Tio Milton largou o garfo com força no prato, fazendo barulho. Que diabo você tá insinuando, Walter? Questionou, encarando meu pai. Não tô insinuando nada, apenas ouvi os comentários sobre os cheques sem fundo, umas negociações duvidosas, mas não é da minha conta, ele declarou, fingindo indiferença. Dora remexeu-se na cadeira. É da sua conta, sim, porque quando as coisas apertam, você sempre quer meter o dedo onde não é chamado. Milton se virou para ela, indignado. E você vai ficar me difamando agora? Parece que esqueceu suas próprias saídas misteriosas. O rosto de Dora ficou rígido. Já falei 1000 vezes que não devo satisfação das minhas amizades. Você quer que eu fique em casa cozinhando enquanto você gasta dinheiro sabe-se lá onde? A agulha no disco da confusão começava a girar mais rápido. Fabrício tentou intervir. Gente, calma. Depois a gente conversa sobre isso. Minha mãe, cada vez mais aflita, propôs que fossemos todos para a sala, pois na cozinha mal cabíamos. Levantei-me, sem ânimo, e segui até o sofá. Sentei num canto, mantendo certa distância de Milton e Dora, que continuavam a trocar farpas baixas. Walter ficou de pé encostado na parede, como um juiz disposto a observar o circo pegar fogo. Quando todos se acomodaram, tio Milton me olhou, lembrando-se de algo. Aliás, vamos falar da moça, né? Ainda solteira e morando sozinha. Vai ver, esse tipo de vida é mais fácil. Eu prefiro a tranquilidade da minha vida a um tormento diário, tio, devolvi, cruzando os braços. Ele riu de leve. Você fala isso, mas um dia a solidão cobra caro.
No mesmo segundo, senti a raiva me consumir. Solidão maior é estar cercado de mentiras, rebati, olhando fixo para ele. Se eu esperava que ele se calasse, enganei-me. Mentiras? Tá insinuando o quê? Com tanta convicção assim, você deve saber de algo. Abri um sorriso ácido, sem querer me aprofundar naquele momento. Vocês se acusam o tempo todo, mas ninguém tem coragem de encarar a própria podridão. Dora, visivelmente nervosa, me interrompeu. Fala de podridão, mas nem conhece a própria família mais, vive longe. Eu me virei para ela. Justamente por conhecer vocês, preferi ir embora. Cada um aqui carrega um fardo de rancor, desonestidade ou fraqueza, e eu não queria mais participar disso. Ouvi minha mãe soltar um suspiro exasperado. Por favor, filha, não começa. Já basta todos estarem no limite. Fabrício, incomodado, mexia no celular, parecendo ansioso para sumir dali. Já meu pai, sempre taciturno, resolveu alimentar o incêndio. Acho que esse teatro tem que acabar. Você, Milton, tá cheio de dívidas. Você, Dora, anda se encontrando com gente suspeita. Vocês acham que ninguém sabe? Todo mundo neste bairro comenta. E você, minha filha, se considera melhor que nós, mas não tá livre de julgamento. Quando ele terminou, pude ver tio Milton cerrando os dentes. Você não tem moral para falar de mim, Walter. Você mesmo tem esquemas sujos na sua oficina. Um cliente andou comentando que foi enganado. Quantas peças você trocou sem precisar? Olhei para meu pai, que ficou tenso. Isso é mentira. E mesmo que houvesse algum problema, não me compare com quem falsifica documentos, retrucou, sem negar de todo. O ar na sala ficou denso como vapor de panela. Minha mãe tentava argumentar. Gente, pelo amor de Deus, será que a gente não consegue ficar um dia sem jogar lama? Dora irrompeu em lágrimas. Lama é o que eu vivo pisando todo santo dia, cercada de traições e dívidas ocultas. O milagre é eu ainda não ter ido embora. Fabrício colocou a mão no ombro da mãe, mas ela se desvencilhou. Não adianta, filho, não suporto mais. Estou cansada de fingir um casamento que não existe, de bancar a esposa perfeita. Tio Milton se sentiu ofendido. Pois vá. Some daqui. Você nunca contribuiu em nada, só sabe reclamar. Eu me levantei, já sem paciência. É para isso que me chamaram? Para presenciar o desmoronamento da família e ainda ser julgada? A voz de Dora se ergueu outra vez. Você também não é santa. Vive se exibindo nas redes sociais com sua liberdade, mas eu sei que não é fácil morar sozinha, sem apoio. Tive vontade de responder algo atravessado, mas me contive. Fabrício, falando baixo, pediu que eu me sentasse. Prima, calma, a gente não precisa brigar. Entretanto, meu tio pareceu decidido a fechar o cerco. Ora, deixa que ela fale. Quero entender essa tal de paz que diz ter escolhido. Deve ser solitário chegar em casa e não ter ninguém. Antes solitária do que humilhada, retruquei. A afirmação caiu como bomba. Por trás dela, pairava uma clara referência aos relacionamentos doentios que eu presenciara ali ao longo dos anos. Um silêncio desconfortável pairou. Então meu pai pôs as mãos na cintura. Falou e disse: Mas será que você acha mesmo que ninguém aqui pode ser feliz? Ou é só sua visão estreita? Dora enxugou as lágrimas com raiva e lançou-se num discurso. Feliz? Não existe felicidade quando cada um tem um segredo sujo. Milton fez dívidas com a agiota. Eu descobri papéis falsos no porta-luvas. Ele jura que é tudo invenção minha, mas as provas estão lá. O rosto do meu tio corou de ódio. Tô cansado dessas insinuações. Se você mexeu no meu carro sem permissão, vai ter que se explicar. Ela se voltou para ele. Prefiro me explicar para a polícia a continuar vivendo essa farsa. Meu pai, até então meio alheio, arregalou os olhos ao ouvir a palavra polícia. Virou-se para Milton. Não me diga que você realmente falsificou documentos. Isso é caso sério. Milton, acuado, tentou reagir. E quem disse que você é santo, Walter? Cadê a moça que você andava trazendo depois do expediente?
Vai negar que sua oficina também abriga visitas? Odete, minha mãe, empalideceu. Que história é essa? Ele tá falando de quê? Minha mãe, por mais submissa que fosse, não conseguia fingir ignorância diante da possível traição. Meu pai tentou desconversar. É intriga dele. Mas Dora, esfregando as mãos, acrescentou, não é, não. Eu mesma já vi o Walter com uma jovem saindo de carro, às 6 da tarde, em frente à oficina. Odete soltou um gemido e recuou, segurando a quina da mesa. Walter, me diz que isso é mentira. Ele não teve coragem de encará-la de frente. Não é como você pensa, começou, mas a voz embargada revelava a veracidade do fato. A sala se encheu de um silêncio pulsante, como se todos aguardassem uma explosão ainda maior. Minha mãe, tremendo, sentou na poltrona. Não acredito que você me enganou, depois de tudo que fiz por essa família. Meu pai tentou tocá-la no ombro, mas ela se afastou. Tio Milton aproveitou para alfinetar. Tá vendo? E você ainda vem me criticar. Pelo menos eu. Dora o interrompeu, furiosa. Pelo menos você, o quê? Você também me traiu. Achou que eu nunca ia descobrir aquelas mensagens no seu celular com a garçonete do barzinho? Milton gelou. Isso é coisa antiga, sem importância. Antiga uma ova, retrucou Dora, alterando a voz. Foi há 3 meses. Fabrício, acuado no canto, olhava para mim implorando que eu fizesse algo. Mas o que eu poderia fazer? Eu apenas assisti ao circo pegar fogo, sem a mínima vontade de apagar as chamas. Então, minha mãe passou a mão no rosto, como se quisesse despertar de um pesadelo. Que vergonha, minha família inteira é um poço de enganação. Eu me segurei para não dizer que ela também tinha sua parcela de culpa, pois sempre viu os sinais e preferiu fechar os olhos. Ainda assim, mantive-me calada. Dora levantou-se de repente. Quer saber? Eu me cansei. Vou juntar minhas coisas e sumir desta casa. Fabrício, aflito, perguntou onde ela ficaria, mas Dora não respondeu. Tio Milton bateu a mão no encosto do sofá. Você não vai a lugar nenhum, a gente vai resolver isso aqui. Resolver como? Bradou ela, cheia de raiva. Com mais mentiras, mais violência? Nem pensar. Já gastei anos ao seu lado. Prefiro dormir na rua a continuar sufocada aqui. A porta da cozinha se abriu bruscamente, e lá estava minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas, mas uma postura diferente, como se algo tivesse rompido em sua alma. Eu também estou cansada. Walter, se você quer continuar essa vida dupla, faça isso longe de mim. Ele tentou argumentar. Calma, Odete, não é hora de tomar decisões precipitadas. Ela o ignorou, voltando-se para mim. Filha, desculpe por ter te trazido para esse pesadelo. Eu achei que um encontro em família pudesse consertar as coisas. Eu não disse nada, apenas lancei um olhar de compreensão misturado à piedade. Percebi que ela estava prestes a desmoronar. Nesse instante, tio Milton ergueu a voz novamente. Todo mundo surtou? Acham que a solução é cada um sair de casa, se separar, fazer escândalo na vizinhança? E as dívidas? E o que as pessoas vão falar? A moral da família? Senti uma vontade de rir, pois era irônico que ele falasse de moral. Dora, impaciente, partiu rumo ao quarto de hóspedes, onde haviam guardado alguns pertences. Fabrício a seguiu, preocupado. Meu pai e minha mãe continuaram se encarando. Eu me aproximei da janela, captando o ar abafado. Já passava de meio-dia e o calor estava insuportável. Isso tudo é uma palhaçada, proclamou Milton, andando de um lado para o outro. Para mim, acabou. Vou embora antes que eu tenha um troço de raiva. Virei-me para ele, disposta a cravar a última estocada. Você tem medo de enfrentar a polícia, tio? Ele rosnou, não mete o nariz onde não é chamada, garota. Só quero deixar claro que toda essa sujeira veio à tona porque vocês insistem em apontar dedos, mas são tão culpados quanto. Minha mãe, que até então não se intrometera na minha fala, soltou uma espécie de riso amargo. E eu, que defendi todos vocês, recebendo só ingratidão?
Sempre apaguei incêndios, acobertando mentiras para manter uma fachada de família estável. Só agora percebo o quão sufocada estive. Meu pai tentou uma última cartada de superioridade. Você nunca reclamou de nada antes. Por que agora faz esse drama? Ela o encarou com frieza. Porque fui criada para acreditar que mulher tem que suportar, mas chegou meu limite. Não aceito mais ser ignorada e traída. Ele calou-se, consciente de que não havia desculpa convincente. Eu então me lembrei do motivo que me trouxera, uma reunião de família em que supostamente serviria para a reaproximação. Contudo, tudo se convertera num festival de revelações sombrias. 1000 pensamentos me invadiram, mas a sensação dominante era de repulsa por toda aquela podridão. Notei que Fabrício e Dora passavam pelo corredor, cada um com uma pequena bolsa nas mãos. Cansei, tchau, disparou Dora. Se eu fosse você, Fabrício, também dava um jeito de cair fora. Seu pai não vai mudar. Com essas palavras, ela saiu, batendo a porta com força. Ficamos apenas nós, eu, meus pais, tio Milton e Fabrício. Meu primo parou no meio da sala, confuso, com o olhar na porta fechada. Milton fez sinal para ele segui-la, mas Fabrício hesitou. Eu não aguento mais essa gritaria, pai. Você quer que eu fique do seu lado, mas é impossível compactuar com tudo que faz. Tio Milton, contrariado, vociferou, vai lá, então, fica com ela. Não conte comigo pra nada. Esse seu jeitinho de indeciso não ajuda em nada. Fabrício apenas balançou a cabeça em negação, sem coragem de falar mais. Eu não sabia se deveria sair também. Tinha vontade de voltar direto para o meu apartamento em BH e nunca mais olhar para trás. No entanto, algo me prendia ali, talvez a curiosidade de ver até onde tudo aquilo chegaria. Minha mãe, pálida, aproximou-se de mim. Filha, desculpe pelo fiasco, mas esse é o único jeito de enxergar a realidade. Dei de ombros. Eu sempre enxerguei, mãe. Só que vocês me acusavam de ser ingrata quando eu tentava alertar. Ela abriu a boca para replicar, mas não conseguiu. Então, Fabrício me chamou em voz baixa, perguntando se eu podia falar com ele lá fora. Concordei. Fomos ao quintal, onde havia um pequeno muro descascado e algumas plantas murchas. Eu preciso sair dessa casa, prima. Não aguento mais. Meu pai se afunda em dívidas, minha mãe está surtada, e agora tudo veio à tona. Como você conseguiu se libertar? Pensei um pouco antes de responder. Eu juntei dinheiro, esperei a oportunidade e fui. Mesmo sem emprego fixo, eu me agarrei aos bicos até conquistar minha estabilidade. Sei que não é simples, mas ficar aqui só vai te adoecer. Ele passou a mão no cabelo, num gesto de frustração. Eu trabalho como vendedor numa loja de eletrodomésticos, ganho pouco. Se eu fosse para a capital, teria que alugar algum quartinho barato. Sem falar que meu pai jamais me apoiaria. Você não precisa do apoio dele. Precisa de coragem, completei. Ele me olhou com gratidão misturada à incerteza. Será que você me ajudaria a procurar algo? Talvez um emprego melhor, ou um lugar para ficar. Concordei, pois apesar de tudo, não o desprezava. Faço o que puder, mas a decisão é sua. De volta à sala, meu pai discutia em voz alta com Milton. Por que você foi contar para Odete sobre aquela garota? Não tinha nada a ver com você. Tio Milton não se segurou. É o preço da hipocrisia. Você fica me julgando por dívidas, mas esconde amante? Todo mundo nessa família é sujo. Nesse instante, minha mãe apareceu atrás de mim, com a expressão vazia. Já chega, Walter. Não tem mais desculpa. Eu não vou continuar casada com você sabendo que me enganou assim. Ele coçou a nuca, bufando. Como se fosse tão simples. Onde você vai morar? Ela balançou a cabeça, teimosa. Não sei, mas não posso ficar aqui, dividindo o teto com um traidor. Eu e Fabrício trocamos olhares. Em seguida, tio Milton deu uma gargalhada debochada. Um traidor? Faça-me rir. E você, Odete, nunca contou nada sobre as coisas que via nesse bairro, não é? Aquilo me soou estranho. Do que está falando, tio? Ele apontou para minha mãe.
Ela sempre soube que o marido não prestava, mas fingia que estava tudo bem, só para manter as aparências. Agora vem bancar a justiceira. Minha mãe retrucou, indignada. Você não sabe o que eu senti todos esses anos, mas tá certo. Eu fingi porque temia o que as pessoas falariam de mim. Reconheço meu erro. Mas agora cansei. Surpresa com a admissão de culpa, eu apenas permaneci calada. Então Fabrício se adiantou. Pai, que tal parar de atacá-la? Você mesmo tá afundado em fraudes. Antes que Milton pudesse rebater, meu pai gritou, é verdade. Por que você não explica melhor sobre esses papéis falsos, hein? Milton apontou o dedo no rosto do meu pai. Não me venha bancar o moralista. Eu fiz o que fiz porque precisava cobrir uns buracos. Sabe como é, a vida não está fácil. Buracos ou luxos? Questionei, não resistindo. Ouvi dizer que você comprou um carro novo, mas está devendo até o IPTU. Ele deu um passo na minha direção, com os punhos cerrados. Cala a boca, garota metida. Só porque fugiu daqui, acha que pode julgar todo mundo. Dei um passo para trás, pronta para reagir se fosse preciso. Eu não fugi. Saí para ter uma vida digna. Você é que precisa de uma dose de realidade. Minha mãe tentou se colocar entre nós. Chega, Milton. Você não tem o direito de ameaçar a minha filha. Nesse momento, meu pai olhou pela janela e notou que alguns vizinhos estavam curiosos com a gritaria. Foi até a porta e bateu, fechando-a, não quero fofoca maior do que já é, tentou assumir uma postura de controle. Vamos resolver isso aqui dentro. Milton, você vai ter que devolver o dinheiro que pegou da minha caixa de ferramentas. Surpresa, franziu o senho. Pegou o dinheiro seu, pai? Ele confirmou, contrariado. Emprestei 2.000 para ele sair de um aperto. Até agora, não vi a cor do dinheiro. Milton, sem remorso, retrucou, isso é troco perto do que eu já fiz por vocês. E apontou para Odete. Lembra quando precisei assinar aquele empréstimo para você quitar contas da casa? Estou cheio de papéis que provam o quanto ajudei. Minha mãe balançou a cabeça. Você ajudou cobrando juros. Não se faça de santo. Então, no acesso de raiva, Milton pegou a jarra d'água na mesa e arremessou contra a parede, espirrando cacos e líquido pelo chão. Diante daquele ato de violência, Fabrício correu para segurar o pai. Se acalma. Você tá louco? Milton empurrou o filho, gritando, louco nada. Vocês todos é que são ingratos. Eu aqui passei a vida inteira me matando para manter as aparências, e agora vem tudo à tona. Dora me larga, vocês me julgam, e essa menina insolente me acusa de ser tóxico. Porque você é, tio, rebati, levantando a voz. Sempre me diminuindo, sempre zombando das minhas escolhas, enquanto esconde seus próprios crimes. Ele avançou outro passo, mas meu pai se colocou no meio. Parem com isso. Não vou permitir briga física em minha casa. Ah, agora a casa é sua? Retrucou Milton, olhando para Odete. Você não vai tomar partido, Odete? Ela baixou a cabeça, sussurrando, chega, não aguento mais. Quero sumir. Ele então bufou e se voltou para Fabrício. E você, moleque, vai atrás da sua mãe ingrata? Fabrício baixou os olhos. Vou. Não posso viver nesse caos. Você não muda, e eu cansei de testemunhar essa podridão. Milton soltou uma gargalhada raivosa. Então some daqui. Não apareça pedindo dinheiro depois. O rapaz passou por mim, olhos marejados, e seguiu até o corredor. Eu o acompanhei para conferir se ele estava bem. Chegando ao quarto de hóspedes, o vi tentando enfiar algumas roupas dentro de uma mochila velha. Eu não imaginava que chegaria a esse ponto, confessou, com a voz trêmula. Nem sei onde minha mãe tá. Talvez na casa de alguma amiga. Respondi, tocando seu ombro, você faz certo em sair. Eu te ajudo. Depois, se quiser, pode passar uns dias em uma pensão barata até arrumar algo. Ele assentiu, secando as lágrimas. Enquanto Fabrício terminava de arrumar suas coisas, ouvi uma batida violenta na porta do quarto. Era meu pai, chamando.
Abre aí, filho. Precisamos conversar. Abri a porta, desconfiada, e vi que Milton não estava junto. Posso falar com o meu sobrinho a sós? Pediu meu pai, encarando-me. Suspirei, dei passagem a ele e permaneci no corredor, tentando ouvir algo. As vozes chegaram abafadas. Vez ou outra, eu captava fragmentos. Não precisa sair assim, te dou uns trocados, não concordo com seu tio. Parecia que meu pai, mesmo com todos os erros, tentava segurar o filho do Milton ali. Talvez tivesse medo da repercussão ou dos mexericos dos vizinhos. Depois de alguns minutos, Fabrício abriu a porta e me encontrou no corredor. Ele ofereceu ajuda em dinheiro se eu ficar, mas não quero. Prefiro ir embora. Assenti, solidária. Então vamos. Quero pegar minha mala e sumir também. Já chega desse inferno. Cruzamos o corredor até o meu quarto de infância. Lá, juntei minhas poucas coisas que trouxera. Então, quando voltei à sala, vi tio Milton fumando um cigarro pela janela, coisa que raramente fazia. Minhas narinas se encheram de cheiro acre. Correndo, é? Ele rosnou, sem me encarar. Não aguentou um dia aqui e já tá indo de novo. Chega de palhaçada, tio. Eu não tenho que suportar esse ambiente. Ele deu uma tragada antes de soprar a fumaça. Depois não diga que não avisamos que você ficaria sozinha para sempre, sem família. Ri em tom de desdém. Melhor sozinha do que mal acompanhada. E quanto à família, se é isso que vocês chamam dessa confusão, não me fará falta. Ele se virou bruscamente. Isso é o que diz agora. Meu pai tentava conter Milton, enquanto minha mãe se mantinha num canto, abatida. Resolvi me aproximar dela. Mãe, vou embora. Você também pode sair dessa situação, se quiser. Ela me olhou com olhos úmidos. Não sei para onde ir. Não tenho dinheiro, e sua avó não me deixaria voltar para casa dela. Isso seria um escândalo. Então vai ficar sofrendo? Questionei, sem rodeios. Ela titubeou, sem resposta. Meu pai então deu um passo em nossa direção. Odete, calma. A gente conversa depois, sem essa plateia. Ela o encarou com rancor. Conversar sobre o quê? Sobre a moça que você anda levando na oficina? Ou sobre seu jeito autoritário que sempre me calou? Ou, quem sabe, sobre as fraudes das quais também suspeito que você participe? Ele soltou um suspiro, sem negar nada. A gente pode tentar resolver? Ela balançou a cabeça. Não tem mais jeito, Walter. É tarde demais. Eu segurei a mala com força, olhando para Fabrício. Vamos? Ele assentiu. Paramos apenas para pegar uma sombrinha velha e atravessamos o quintal. Do lado de fora, o sol escaldante me fez semicerrar os olhos. Ouvi vozes exaltadas atrás de nós, mas não voltei para observar. Junto ao portão, Fabrício comentou, e agora? Não sei se vou encontrar minha mãe ou se vou direto para a rodoviária. Respondi que poderíamos dar uma volta até o ponto de táxi, ver se achávamos Dora pela rua. Caminhamos alguns metros. Na esquina, presenciamos duas vizinhas cochichando, olhando curiosas. Reconheci uma delas, Dona Salete, famosa pelas fofocas. Ela regalou os olhos ao nos ver saindo com malas e mochilas, mas não disse nada. Segui em frente, ignorando. Já na calçada principal, vimos um barzinho aberto, com uma televisão transmitindo futebol. Sentamos num banco improvisado na área externa, apenas para beber algo gelado e pensar nos próximos passos. Enquanto esperávamos, Fabrício tentou ligar para Dora, mas caiu na caixa postal. Ela não atende, murmurou, aflito. Talvez tenha ido para a casa dos pais, no interior. Concordei. É provável. Você pode tentar contactá-la por mensagem depois. No momento, o importante é sair daqui sem que seu pai te arraste de volta. Ele concordou, dando um gole no refrigerante que pedimos. O bar não estava cheio, mas alguns frequentadores nos olhavam de canto, curiosos por ver duas pessoas com malas naquele horário. Acha que podemos ir juntos para a rodoviária de BH? Ele sugeriu.
Dá para eu ficar em alguma pensão barata hoje, e depois vejo o que fazer. Com certeza, respondi. Vamos nessa. Só preciso confirmar o horário dos ônibus. Olhei o celular, havia um carro direto em 20 minutos. Seria apertado, mas possível. Pedi a conta e me levantei. A gente paga o táxi juntos até a rodoviária. Fabrício me agradeceu com um olhar de gratidão. Parecia imensamente aliviado por não ficar ali sozinho, sem destino. Chamamos um táxi que passava. O motorista, um senhor de idade, estranhou nossas malas, mas não perguntou muito. Durante o trajeto, fiquei pensando em como tudo se desfez tão rápido. Tantas revelações, tantas mágoas. Em vez de um recomeço, aquele almoço desencadeou um verdadeiro terremoto. E eu, que já estava à parte, só confirmei minhas impressões, aquele lar sempre fora uma bomba relógio. Fabrício suspirou ao meu lado, olhando pela janela. Sabe, ainda me sinto culpado. É minha família. Dei de ombros. Família não é prisão. A gente se engana pensando que precisa suportar tudo, mas às vezes é melhor partir. Chegando à rodoviária local, compramos as passagens. Enquanto aguardávamos, Fabrício estava visivelmente nervoso, checando o celular a cada minuto, na esperança de alguma resposta de Dora. Nada chegava. Então, ele comentou, baixinho, não sei se meu pai vai atrás de mim. Tem certeza de que não tô te trazendo problemas? Tenho, sim. Já passei por coisa pior sozinha. Te ajudo no que puder. Quando subimos no ônibus rumo a Belo Horizonte, sentei ao lado da janela, e Fabrício ao meu lado. O veículo seguiu por estradas estreitas, e tentei relaxar, mas minha mente estava acelerada. Lembrei-me da expressão devastada da minha mãe, da fúria do meu tio, do semblante cínico do meu pai. Não havia um caminho de volta para eles. As mentiras vieram à tona e deixaram um rastro de ódio. Mesmo que tentassem remendar, duvidava que houvesse conserto. Fabrício cochilou alguns minutos, exausto. Eu permaneci desperta, refletindo sobre tudo. Senti um alívio discreto por estar livre daquele inferno, mas também uma ponta de tristeza. Não por eles, e sim pela constatação de que nada na minha família funcionava de modo saudável. Ao chegarmos à rodoviária de BH, ajudei Fabrício a pegar a mochila. Estava quase anoitecendo. Vamos direto pro quarto que encontrei para você. Não é lá essas coisas, mas é barato e tem uma cama decente, disse, chamando um aplicativo de transporte. Seguimos até um bairro simples, quase na divisa da região leste, onde havia pensões e repúblicas estudantis. Consegui um quartinho livre na casa de uma senhora que costumava alugar para universitários. Obrigado, prima, murmurou Fabrício, assim que entrou no quarto minúsculo. Pelo menos é um abrigo. Fui para o meu apartamento depois de ajeitá-lo ali. Ao entrar no meu espaço, senti o alívio de quem finalmente volta ao porto seguro. Tomei um banho demorado e me joguei no sofá, exausta. No dia seguinte, precisei retomar minha rotina de produtora cultural, tendo reuniões e visitas a espaços de show. Mal tive tempo de checar mensagens, mas notei umas ligações perdidas da minha mãe. Não retornei imediatamente, temendo que fosse algum pedido desesperado para eu interceder junto ao meu pai. Preferi adiar. À noite, Fabrício me mandou áudios contando que tentará falar com a mãe dele, sem sucesso. Tio Milton teria sido visto bebendo em botecos, xingando todo mundo e reclamando da família traidora. Meu pai teria recebido reclamações formais de clientes, pondo em risco a oficina. Minha mãe, segundo boatos, fora flagrada chorando numa farmácia, comprando calmantes. A cada nova informação, eu me convencia de que um desfecho trágico se desenhava. E foi o que ocorreu. Semanas depois, Milton acabou preso ao tentar aplicar outro golpe com documentos falsos. Dora havia de fato fugido para a casa dos pais, em Minas, disposta a entrar com pedido de divórcio. Fabrício seguiu em BH, entre subempregos, tentando se manter. Já meu pai passou a enfrentar processos por fraudar consertos automotivos, e o escândalo se espalhou pelo bairro. Quando tentava se defender, os clientes apareciam com provas e relatos de peças cobradas sem troca real. Minha mãe se isolou em depressão, recusando visitas até dos poucos amigos que ainda mantinha. Parecia que finalmente todos pagavam o preço de suas mentiras.
Eu me mantive firme, ajudando Fabrício dentro do possível, mas sem carregar nenhum peso alheio. Fiquei em paz com minha consciência. De certa forma, era o desfecho que se anunciava há anos, um colapso coletivo. Não me regozijei com a dor deles, tampouco ofereci qualquer moral. Simplesmente segui em frente, aliviada por não afundar junto. No fim, cada um mergulhou na própria miséria, e eu permaneci de cabeça erguida, livre das correntes que antes me sufocavam. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.